O que o Senhor quer gerar em mim através desse processo? O que está sendo gerado? Tem coisas que só é gerado na prensa. Certa vez, o nosso paizão espiritual, o pastor Robson Martins, eu estava num processo muito difícil na minha vida. Aí ele falou assim para mim: filha, esse óleo que está sendo gerado é justamente você vivendo isso. Esse óleo que está sendo derramado hoje na sua cabeça, não teria como esse óleo ser despejado em você em outra circunstância, não teria como. É necessário você viver isso para que esse óleo desça. Então, é igual o azeite, quando vai ser extraído o azeite ali daquela azeitona, é necessário que aquilo seja o quê? Prensado, igual o suco de uva. Lembra que antigamente os portugueses pisavam? Era necessário que para extrair aquele suco. Então, existem coisas em nossas vidas que é impossível a gente ganhar, a gente receber, se não for gerado debaixo de uma dor, debaixo de um processo. E, infelizmente, muitos de nós crescemos dentro de um sistema do Evangelho em que a gente não passa por sofrimento, sendo que a própria palavra vai dizer: toma sua cruz e me siga. Em um momento, Deus prometeu para a pessoa: olha, você só vai ser feliz, na verdade, você só vai receber bênção, você só vai dar vitória. É claro que nós, como filhos de Deus, a gente vai ter uns momentos que a gente vai dar um brado de vitória, a gente vai ter um testemunho para contar, mas o Evangelho, ele é dor. Toma sua cruz, me siga. É perseguição, é sofrimento. O que a gente tem aprendido? Às vezes você vai na igreja, infelizmente, gente, eu não tô falando mal, mas a maioria dos lugares que você vai, o pastor quer falar o quê? Olha, eu vejo a chave de um carro, eu vejo Deus te dando uma casa, eu vejo, só falando em dinheiro, e é dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo. É claro que tem um momento ofertório, é necessário, né? A igreja vai precisar pagar a luz, vai precisar, né, dos recursos financeiros, mas eu tô falando daquelas pessoas que elas ficam pedindo dinheiro para você, né, de forma excessiva. Então, você vai mudar, só fala de dinheiro, você vai na igreja, só fala de bênção. Não, esse é o ano da vitória, esse é o ano, tá, mas se você for ver, o que está acontecendo no mundo? Gente, Israel é o relógio. Se você vê o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no mundo? Então agora é o momento dos pastores alertarem as suas ovelhas. Olha, gente, né, vamos ficar na torre da vigilância. Jesus está às portas. Nunca a gente viveu um tempo tão apocalíptico como o de hoje. A gente está vivendo o final dos tempos. Então você quer ir para uma igreja para ficar ouvindo um evangelho de conforto? Não, tá tudo bem na tua vida. Um evangelho que não te confronta, que não fala das escrituras, não fala para você o que é errado. Por que muitas das vezes lugares como esse ficam tão vazios? Glória a Deus que tem bastante gente aqui hoje, mas você vai, eu não vou citar nome de igreja, mas vocês sabem, a maioria das igrejas da Parede Preta tá lotado de gente. Lá você não vê, eu não tô julgando, mas é a realidade. Você vê alguém falando lá do que é pecado, do que vai te levar para o inferno, fala que você tá assistindo pornografia, que é errado, fala que você tá traindo o seu marido ou sua mulher errado. Não se fala disso. Fala que namoro é pecado, que ter sexo antes do casamento você tá em fornicação. É falado isso, mas se você ouviu isso em alguma dessas igrejas, é uma agulha no palheiro, na verdade. Você não ouve mais falar disso, gente. Você vê, às vezes, as próprias pessoas do louvor no altar da igreja. A própria pessoa está em fornicação, está em pecado, e querendo louvar ao Deus Altíssimo em pecado. A pessoa querendo louvar, falar o nome de Deus no altar, cantar para o Senhor em legalidade, em pecado. Então aqui, a gente precisa entender que o Evangelho nunca foi uma promessa, seja igual conto de fada e foram felizes para sempre. Não. Se te apresentaram esse Evangelho, eu peço perdão, eu te peço desculpas, porque o Evangelho da Bíblia, o Evangelho bíblico que Jesus pregou, foi o quê? Foi confronto. Pega, toma a sua cruz e ande, se sacrifique, negue-se a si mesmo, ame os seus inimigos. Se você tomar um tapa, você tem que virar e dar a outra face. Esse é o Evangelho que Jesus pregava. Quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo. Toma a sua cruz. Mateus 16, 24. Cruz não é conforto. Cruz é processo. Cruz é a morte da carne. Então, quando alguém quer viver Deus sem processo, essa pessoa está tentando viver um evangelho inexistente. Jesus, o evangelho, a cruz é um processo. Por quê? Porque você está andando na contramão desse mundo. Se você for ver, hoje é sábado, você vai passar pelos barzinhos, os barzinhos estão lotados. Você está andando, porque você está na contramão do mundo. E eu posso afirmar para vocês, nós somos a minoria. Se você vê, a maioria não serve a Deus. Nós estamos ficando cada vez em menor número. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Isso aí é bíblico. Hoje, você vai num culto, não se fala mais de um sacrifício, não se fala, olha, minha irmã, você quer vencer essa guerra? Passe uma madrugada de joelho, sacrifique-se ao Senhor, ore, jejue, pague o preço. Não se fala mais disso. Não se fala, olha, guerreia na madrugada pelo seu filho, pelo seu marido. Será que você consegue passar uma noite em claro para oferecer um sacrifício de louvor e adoração ao Senhor? O Senhor tem questionado isso para mim. Às vezes eu e minha esposa, a gente acorda de madrugada, mas eu falo, amor, vamos oferecer a madrugada inteira. 1 hora é muito pouco, ficar acordado das 3 às 4 é pouco, vamos oferecer mais. Olha o que Jesus fez por nós. Por que a gente oferece tão pouco para Deus, né? Vamos passar a noite em claro aqui em adoração.
Amém? Só se fala de bênçãos, de um Deus que só libera, que só dá, mas não fala das renúncias, não fala das entregas, não fala para você cumprir os mandamentos, cumprir os estatutos, para que as bênçãos venham te alcançar. É necessário um posicionamento da nossa parte. Então eu não posso simplesmente viver o que eu quero, falar o que eu quero, fazer o que me dá na telha e querer que Deus me abençoe. Não é assim. É necessário viver uma vida reta, uma vida que cumpra, né, com a palavra de Deus, que a gente venha exalar o perfume de Cristo nas nossas condutas, não é verdade? Existe algo muito sério no mundo espiritual. Nem toda revelação vem de Deus. Por que a gente está falando disso? Você recebe uma revelação que Deus vai fazer algo na sua vida. Amém? Deus faz coisas em nossas vidas. Mas a gente deve pedir ao Senhor discernimento para julgar se aquilo vem do Senhor ou não. Mateus 24, 24. Jesus disse que surgiriam falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Ou seja, isso significa que o engano, ele não é algo superficial. O engano, ele pode vir até sobre os eleitos. Aquela pessoa que serve a Deus, ela pode sim ser enganada. A palavra vai nos dizer o seguinte, Eclesiastes 3:1, tudo tem um tempo determinado. Então o problema não é você, muitas das vezes você recebe uma revelação. Pode ser que aquela revelação venha de Deus? Pode, às vezes Deus vai revelar algo para você, que algo vai se cumprir. Mas tem um problema da falsa revelação? Tem, às vezes você vai fazer algo, você recebeu uma revelação, para você fazer isso, isso e isso. Aí você fez e se deu mal. Mas tem um grande problema também de você receber uma revelação, beleza, aquilo pode ser de Deus? Pode. Mas você querer se antecipar e querer viver aquilo antes do tempo. Então isso traz um grande prejuízo para a sua vida. Como assim, pastora Pamela? Eu conheci uma pessoa que ela recebeu uma profecia, né? Aí essa pessoa recebeu uma profecia que ela iria para outra nação, para outro país. Aí aquela pessoa recebeu aquilo, aquela pessoa ficou tão louca que ela, não, eu vou para aquele lugar. Aí aquela pessoa, o que ela fez? Ela se endividou, ela vendeu tudo e foi. Aí o que aconteceu quando essa pessoa chegou naquela nação? Aquela pessoa passou fome, passou perrengue, ficou endividada. Aí a pessoa vai o quê? Questionar a Deus. Nossa, Deus, você prometeu que eu viria para cá para eu passar por isso? Mas será que aquela pessoa ela não foi antes do tempo? Será que tinha um tempo para aquela pessoa acessar aquela profecia, acessar aquela promessa? Aí o perigo do quê? Da antecipação. Então, quando você recebe uma palavra, você tem que ter o discernimento de que, primeiro, essa palavra vem do Senhor, você vai julgar aquilo, você vai ter discernimento. Senhor, isso é seu amém. Passou por esse primeiro crivo. Qual é o segundo? O tempo para isso se cumprir. Então, muitos de nós tropeçamos porque queremos viver coisas fora do tempo. Como o Senhor tem tratado isso comigo? O perigo da antecipação. Não se antecipe, não queira pular o processo, pular etapas. Elimeleque se antecipou, nem sabia o que aconteceu. Houve um rumor ali, a crise chegou, ele nem sabia. E a Bíblia vai nos relatar, se você for estudar a história da família de Elimeleque, ali de Ruth, eles eram pessoas o quê? Eles eram de família rica. Então o que ele poderia ter feito? De repente, procurado ali um parente próximo, olha como você... Não, ele se antecipou. Ele foi querer fazer algo que, além de estar fora da direção de Deus, foi uma antecipação. Ele não esperou. E o Senhor está falando conosco nessa noite sobre você se antecipar, sobre você querer pular, ir para o próximo nível, ir para a próxima estação, se antecipar sem esperar o tempo de Deus na sua vida. O céu tem uma agenda que os anjos cumprem. Naquele tempo, tal pessoa vai estar apta a receber. Muitas das vezes a gente enxerga o mundo espiritual, na verdade a gente não enxerga. A gente não acredita, nossa, será que existe anjo? Será que existe demônio? Sendo que por toda a Bíblia tem diversas passagens que falam da existência de anjos. Uma dessas passagens está em Daniel 10, do 12 ao 13. Olha o que aconteceu aqui, ó. Daniel ora e o anjo diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, no primeiro dia que Daniel começou a orar, já veio uma liberação do céu, não é verdade? Aquilo já tinha uma resposta, mas demorou o quê? 21 dias para aquela resposta se manifestar na terra. Então imagina se no primeiro dia Daniel orou e ele tivesse se antecipado. Imagina se ele tivesse feito alguma... Poxa, eu vou começar a orar hoje. Aí muitas das vezes a gente não tem paciência de esperar se manifestar, aí a gente desiste. Aqui a gente está falando de 21 dias, mas de repente você está orando por uma situação há meses. De repente você está orando por uma situação há anos. Aí você não espera muitas das vezes, aquilo está muito próximo de você acessar aquilo, sabe? De você pegar aquilo com as suas mãos, aquilo que Deus te prometeu. Aí você se antecipa. Aí de repente você vai e solta um palavrão, de repente você larga Jesus, você volta para o mundo. Aí você volta para estaca zero. Já viram que existem pessoas debaixo de um espírito de inconstância? Uma hora a pessoa está bem, daqui a pouco a pessoa está mal. Uma hora a pessoa está na presença de Deus, outra hora a pessoa não está mais. Por que nós vivemos debaixo dessa inconstância com Deus? Será que o problema está na gente ou será que o problema está em Deus? A palavra do Senhor vai nos dizer, eu não sei qual é a passagem, mas depois você pode procurar, diz assim, ora, o homem de ânimo dobre não terá coisa alguma de Deus. O que Deus está falando? A pessoa de ânimo dobre, que ânimo inconstante. Não vai ganhar nada, não vai ter nada com Deus. Como que Deus vai dar algo precioso nas tuas mãos se você é uma pessoa inconstante? Imagina, ó, pensa comigo.
De repente você tem um tesouro, você tem algo muito valioso nas mãos. E você precisa liberar esse algo valioso para alguém. Aí Deus fala assim para você, olha, você vai ter que escolher dentre todas essas pessoas para você liberar esse algo muito precioso. Eu vou olhar aqui e vou ver, bom, não vou entregar, vou falar das pessoas como se elas fossem meus filhos, tá? Porque a gente conhece os filhos e Deus conhece cada filho. Digamos que todos vocês são meus filhos. É assim como Deus nos vê, tá? Todos vocês são filhos, Deus conhece o íntimo e o profundo de cada um. O Senhor conhece até as intenções do pensamento de vocês. Ele fala assim, bom, tô vendo aqui a Stephanie, a Carol, o Rodrigo. Eu não sei, tá, gente? Não tô julgando. Mas, de repente, a Stephanie é uma pessoa inconstante. Não vou dar pra Stephanie, uma hora ela tá bem, outra hora ela tá mal. Não tem como dar esse tesouro pra ela. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu vou... Vai ser com a Carol. Por quê? Porque a Carol, ela tá ali desde o começo. Ela não olhou nem pra direita nem pra esquerda. Então, verdadeiramente, a Carol, ela tá apta pra receber aqui. É dessa forma que Deus trabalha. Se você acha que Deus só quer abençoar a Carol, não. Deus quer abençoar a Carol, Deus quer abençoar a Stephanie. Deus quer abençoar a Jéssica. Deus quer abençoar a Chelsea. Deus quer abençoar a Cris, o Rodrigo. Deus não faz acepção de pessoas, na verdade. O que Deus pode fazer? Ele ama a todos. Mas você já percebeu que tem pessoas que têm um tratamento diferente? Nossa, por que Deus abençoa tanto essa pessoa? Mas o que será que essa pessoa faz no oculto e no secreto que você não faz? Será que a pessoa vira a noite na madrugada em oração? Será que essa pessoa tem uma vida de oração? Será que essa pessoa tem uma vida de rendição? Será que essa pessoa tem justiça nas mãos delas? Será que ela vive verdadeiro evangelho? Tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Que o verdadeiro evangelho é você o quê? Socorrer o órfão, a viúva. Aqui a Bíblia está falando de uma classe de pessoas, mas a gente trazendo para os dias de hoje é socorrer os necessitados, é dar comida para quem precisa. Tem uma passagem na Bíblia, gente, que é muito forte, que diz o seguinte. Não tem aquela passagem que diz que Jesus fala assim, me viste descalço e não me deu um calçado, me viste com fome e não me alimentou, não tem? Me viu passando frio e não me aqueceu. Se alguém puder achar essa passagem, pesquisar aí no chat, no Google e falar aqui pra mim, só pra você meditar nessa passagem. Aí tu imagina, tu chega lá no céu, né? Tu acha que tu vai entrar, chegou ali no juízo. Aí Jesus vai falar assim pra você, olha, eu tive fome, você não me deu o que comer. Eu era estrangeiro, você não me acolheu. Eu tive frio, você não me aqueceu. Aí a pessoa me pergunta assim, mas Jesus, quando? Quando que isso aconteceu? Isso não aconteceu enquanto eu estive na Terra. Aí ele vai falar todas as vezes que você negou para essas pessoas, foi para mim que você negou. Então, de repente, às vezes você acha que isso é impossível. Às vezes você está saindo de casa. Pode falar, Tiago. Mateus 25, de 35. Você pode ler para mim? Aleluia. Porque tive fome e deste-me de comer. É antes, né? Isso. É o partir do 31. Tá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá alguém aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Então respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Amém, é forte, né? Aqui, qual foi a passagem que você leu, filha? Mateus? Mateus 25. Tá. Aí, aqui no Mateus 25, do 42 ao 43, né? Foi essa passagem que você leu um pouquinho antes, né? Tá. Aqui a parábola é no 42 e 43, ó, que diz assim: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não me visitaste. Então aqui, aí depois ela leu, né? Que é o quê? Todas essas situações que você viveu, você não socorreu, foi o próprio Jesus que você negou. Então, às vezes, a gente acha que isso não pode acontecer. Deus pode mandar um anjo aqui na sua porta. E esse anjo fica travestido ali de mendigo, de morador de rua. Aí você passa reto, você não oferece um copo de água. Aí no grande dia, Jesus falou assim, olha, eu era aquele mendigo que estava ali na tua porta aquele dia, para testar e provar o seu coração. Por isso que eu falo, não perca a oportunidade. Às vezes a gente passa, a gente até tropeça em cima da pessoa. Eu não estou falando para você tirar a pessoa da rua porque é difícil, tem que ter estrutura. Eu não vou falar assim, eu tenho um lugar para levar um morador de rua para minha casa. Eu ia estar sendo desonesta com você, não tenho, infelizmente. Queria muito ter, mas não tenho. Mas Jesus, o que dentro da minha limitação eu posso fazer por ele? É isso que você tem que perguntar para Deus. Poxa, é impossível você dar um copo de água para essa pessoa que está na rua? Será que você não consegue liberar uma palavra para essa pessoa? Será que você não pode... mas Deus, eu não tenho o que falar. Dá o teu testemunho. Todo mundo aqui tem um testemunho. De repente, foi um anjo que desceu para você e falou assim, olha, Jesus existe. Não. A maioria de nós aqui temos um testemunho de onde Deus nos tirou. Deus me tirou das trevas. Então eu tenho algo para falar assim, olha, meu irmão, é igual o Pedro, não tem ouro, não tem prata, mas eu tenho te dou. Eu falo assim, olha, eu conheço um Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Eu conheço um Deus, então se entrega. Procura a igreja mais próxima da onde você mora. Eu não sei.
Mas aqui está sendo muito claro. Imagina você ouvir isso, olha, aquele dia, lembra daquele dia? A palavra de Deus vai nos dizer que os livros vão ser abertos, existem os rolos eternos das nossas vidas. Aquilo vai ser aberto, vai ser lido diante de toda a congregação. Certa vez eu assisti um testemunho no YouTube, não lembro se eu ouvi ou se eu assisti, a pessoa teve uma visão. Ela foi até ali no dia do juízo final e ela viu uma pessoa ali, o telão abriu, apareceu toda a vida daquela pessoa. Imagina, gente, que vergonha, mas é necessário. Apareceu ali a vida de todo mundo, aparecia num telão e todo mundo observava aquilo. Os anjos, os justos, todo mundo vai ver, tudo aquilo vai ser passado. Mas, pastora, a pessoa deu um testemunho. Vai de você acreditar ou não. Eu acredito, gente. Eu acredito que vai ser dessa maneira, vai ser passado ali. E aí, pessoal, ali esse dia. Porque existe um galardão. As nossas obras, elas vão ser passadas pelo fogo, a Bíblia diz. Então, eu creio que no céu, você recebe a sua salvação, claro. Mas eu creio que existem diferentes lugares no céu para cada um habitar. Está tudo na Bíblia. Se você ler a sua Bíblia, meditar, leia de Gênesis e Apocalipse. Todas essas revelações estão na Bíblia. Então, não é todo mundo que vai ficar no mesmo lugar. Tem galardão. De repente, você é uma pessoa que fez muito pelo reino de Deus. Aí você vai ficar no céu junto. Claro que o céu, gente, todos vão estar de dentro, né, de uma mesma dimensão ali no céu. Estou falando de galardão. Estou falando daquilo. O que você vai ganhar quando você estiver no céu? Em que posição você vai estar? Claro que todos nós somos irmãos, estaremos dentro de um mesmo lugar. Mas a Bíblia vai nos falar do galardão. Então, o que tem em nossas mãos? O que nós temos para oferecer ao Senhor? Amém? Isso é muito forte. Então, continuando. Desde o primeiro dia, o anjo teve uma liberação do céu. Mas do primeiro dia até o 21º teve uma guerra. Então, existia um cumprimento. O próprio anjo desceu no 21º dia. Então, teve todo um processo. Daniel precisou perseverar na oração e no jejum. Quais são as consequências de não esperar em Deus? A continuação no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Elimeleque morre. Para piorar, os filhos se casam com mulheres moabitas. Depois, esses filhos morrem. Ou seja, a tua desobediência, ela não pode apenas afetar você. A tua desobediência pode afetar, impactar até na tua família. Você já pensou que forte? Por causa de uma má decisão, uma decisão ali que ele tomou sem consultar Deus, ele foi. Os filhos se casaram com moabitas e os filhos ainda morreram, ou seja, afetou toda a família. Uma péssima decisão que ele tomou. Então, muitas das vezes isso serve para nós. Às vezes você quer tomar uma atitude, você quer ir para um lugar, você quer uma resposta. Então você tem que pensar assim, poxa, o que eu faço pode afetar os meus filhos. O que eu faço pode afetar a minha esposa. O que eu faço pode afetar o meu cônjuge, ok? Em Gálatas 6:7 diz, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, ele semeou sem a direção de Deus, o que ele colheu para a vida dele? Vento, destruição, ok? Quando a resposta já está na palavra, muitos de nós queremos confirmação de Deus. Eu preciso de uma confirmação. Só que tem coisas que o próprio Deus já respondeu, porque Deus, ele não entra em contradição com a sua própria palavra. Aonde que tem isso na Bíblia, pastora? 2 Timóteo 3:16, que diz assim, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir. Ou seja, tudo está na palavra de Deus. É útil, vai te instruir, vai te corrigir, vai te disciplinar. E muitos de nós queremos o óbvio. Deus, me responda se esse negócio o Senhor vai prosperar. Mas é óbvio que Deus vai te prosperar. Se eu não me engano, é 3 João, capítulo 1, diz, amado, desejo que tudo te vá bem. Desejo que seja próspero em tudo. Às vezes você fica fazendo uma pergunta óbvia para Deus. Deus, tu tá nesse negócio, eu vou começar a vender isso e aquilo. Meu, é ilícito. Você tá roubando, você tá matando, não. Então Deus vai te abençoar, vai em frente. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Amado, desejo que você seja próspero, desejo que você seja fértil. O Senhor, Ele nos chamou como príncipes e princesas. Nós somos filhos de um rei. O Evangelho, ele é reino. O Evangelho é monarquia, é um rei. Aonde tem os seus filhos. E nós, como os filhos do rei, nós desfrutaremos das bênçãos que estão sobre o rei. Amém? Desertos que geram autoridade espiritual. Então, o deserto ele não é castigo, ele é formação. Então, o deserto que você está passando pode estar gerando algo que você não vê. Jesus é levado ao deserto cheio do Espírito. E volta do deserto no poder do Espírito. Então, ele saiu com poder manifesto. Tanto é que depois que ele saiu do deserto, ele operou o primeiro milagre. Existem processos que você vive que vai gerar o que em você? Autoridade espiritual contra os demônios. Maturidade e posicionamento no reino. Então aquilo que muitas das vezes você está desejando evitar hoje, pode ser exatamente algo que está te estabelecendo no reino de Deus. Que é o quê? Que é o processo, que é o deserto. Deus não trabalha na ansiedade. As pessoas querem tudo muito rápido, querem uma resposta imediata, querem uma promessa cumprida de forma instantânea. Mas se você for para a Bíblia, todas as pessoas que alcançaram êxito, elas alcançaram uma ascensão, elas viveram um processo.
José para governar, ele viveu o processo dele, ele foi ali perseguido pelos irmãos, ele foi vendido, ele passou pelo calabouço, ele viveu várias coisas, assim como Davi também, que eu falei aqui no começo da pregação. Então, se você for ver, todos eles passaram por um processo. Jacó teve que fugir do irmão, depois ele teve que dar de frente com o irmão de novo, ele teve que se encontrar de novo com a mentira que ele contou há muitos anos atrás. E aí teve um momento na vida de Jacó, que Jacó teve que enfrentar, antes dele se estabelecer como Israel. Deus não mudou o nome de Jacó para Israel? O que aconteceu? O próprio anjo do Senhor veio guerrear com ele. Não, deixa eu ver se tu está pronto mesmo para se tornar Israel. Então o anjo veio, desceu, né? A palavra vai nos dizer que ele lutou com Deus, né? Ele lutou com o anjo do Senhor, até que ele se tornasse Israel, ok? Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ok? Então a palavra do Senhor está nos dizendo que não é o que corre, o que se antecipa, o que se desespera vai renovar a sua força. É o que espera. Aquele que espera no Senhor. O Senhor renova as forças. Amém? A espera, ela não é perda de tempo. É uma construção espiritual sobre a sua vida. O Senhor, ele está estabelecendo os fundamentos. O Senhor está estabelecendo os firmamentos, os alicerces. O Senhor está dizendo fortemente no meu coração: vocês é como se fossem prédios. Eu sei que isso está dentro da compreensão humana de vocês. Porque se o Senhor falasse outras palavras, muitos de vocês não entenderiam. Então o Senhor está dizendo fortemente no meu coração, isso não está escrito. Vocês são como prédios. Então, quando você chegar em casa, pesquisa no Google como que é construído um prédio, o que é feito antes desse prédio ser erguido. Tem muita coisa embaixo, gente. Como que é o nome? O que é que você fala que é estaca, né? Primeiro bate a estaca, para depois levantar o alicerce. Primeiro bate a estaca, depois levanta o alicerce. Então, tem vários processos, né? Então, de repente, você é um prédio aí de 20 andares, de 10 andares. A nossa alma, ela é infinita, né? O nosso espírito é infinito, ele cresce. Então, a palavra vai nos dizer que a gente atinge a estatura de Cristo, né? Isso é bíblico. Então, o teu espírito, conforme a tua entrega ao Senhor, o teu espírito, ele vai expandindo, ele vai crescendo. Por que tem pessoas que têm autoridades, muitas das vezes sobre tronos principais? Porque o espírito daquela pessoa tá crescendo. Até que aquela pessoa, ela se torna... eu vou utilizar uma palavra, porque dependendo da palavra que eu uso, muitos aqui ainda não têm compreensão, vocês podem se escandalizar. Mas é como se... Vamos ficar no prédio. É como se vocês fossem prédios. E vocês vão crescendo espiritualmente. Ok? Deus não age onde você já agiu. Existe outro princípio espiritual que o Senhor vai estabelecer para vocês. Quando a pessoa coloca a mão, ela limita a ação de Deus. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, muitas das vezes a gente não entrega, a gente não confia. A gente quer agir primeiro, a gente quer fazer primeiro para depois entregar nas mãos de Deus, mas o Senhor, ele não trabalha dessa forma. Primeiro a gente precisa ir, primeiro a gente precisa confiar, primeiro a gente precisa entregar ao Senhor. E você deixa o Senhor agir, você deixa ele assumir o controle. Agora, olha que forte essa passagem. No livro de Ruth, aí agora a gente já está indo para o versículo 20 do capítulo 1, diz assim, ó. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me tem dado grande amargura. Quem aqui já viu essa passagem? É forte, né? Depois que ela chega, ela fala para chamá-la de Mara. Ou seja, Mara significa o quê? Amarga. Mara, ela não nasceu amarga, ela se tornou amarga. E isso veio como consequência de um caminho errado. Existe uma outra conexão com essa passagem, se depois você quiser meditar, que está em Números, tá? Capítulo 5, versículo 27, que diz, aonde uma mulher em situação de infidelidade, por exemplo, naquela época, se a mulher ela era pega em adultério e fosse comprovado, tá em Números, tá? Números 5, 27. Depois vocês podem ler essa história, mas vocês podem ler e peça a revelação do Senhor, porque nem tudo que está ali na Bíblia diz exatamente, não é sobre ali o casamento e a traição, tem um significado profundo por detrás disso, tá? Eu creio que o Senhor vai falar com vocês fortemente. Ou seja, uma mulher, quando ela era pega em situação de adultério, e aquilo fosse comprovado, ela era obrigada a beber uma água extremamente amarga, tá? Como prova ali da infidelidade dela. E ali, tem toda uma história, né? Se ela bebesse daquela água e tivesse ali uma manifestação, era porque iria acontecer algo, era porque ela realmente tinha traído. Se ela bebesse, acontecesse uma outra situação, porque ela não tinha traído. Tem toda é que o versículo ele é muito longo, numa outra oportunidade a gente lê, mas depois você chega em casa, tá em número 5, ok? Ou seja, isso revela algo espiritual. Quando existe uma desobediência, existe uma amargura como consequência. E muitas vezes a pessoa ela não percebe que está bebendo uma água amarga por causa das suas próprias escolhas. Ou seja, muitas das vezes Deus ele vai permitir você beber uma água amarga. Mas por quê? Porque esse amargo ele pode te curar. De repente você teve que beber dessa água porque teve um processo de falta de confiança em Deus, uma desobediência, você fez algo fora da direção e hoje você está tendo que beber dessa água amarga, né? Aqui,
Ruth, né, gente? É o livro de Ruth, isso. Noemi, ela viveu ali um processo, foi ali para outra cidade, então teve toda uma situação, né? E ela ali pediu para ser chamada de Mara. Então, qual é o discernimento que o Senhor está nos dando hoje através dessa palavra? Talvez hoje você possa estar bebendo de uma água amarga. De repente, hoje você está tendo que provar desse fel, não sei. Mas, como o processo é doloroso, como a água ela é amarga, mas dentro de toda essa situação, você vai beber isso, você vai sentir aquele amargoso, você vai chorar, você vai sofrer, mas aquilo pode te curar. Aquilo pode ser cura para você. Amém? A mesma água amarga, ela pode se tornar um instrumento de cura. Tem isso na Bíblia? Tem. Êxodo 15, do 23 ao 25. O povo encontra águas amargas e Deus mostra a Moisés algo que transforma aquela água em água potável. Ou seja, o que era amargo se tornou algo ali apto, próprio para beber. Então Deus sim, Ele pode transformar uma consequência que você está vivendo por conta aí de uma rebelião, de uma desobediência, mas Ele pode trazer um processo de cura para a sua vida. Depois de toda dor, depois de toda perda, Deus Ele gerou algo. Olha que coisa linda na história de Ruth. Ruth, no capítulo 4, versículo 17, nasceu Obed, ela gerou. E se vocês não sabem, Obed entrou na genealogia de Davi, que entrou na genealogia de Jesus, imagina? Depois de tudo isso, de toda essa história, para vocês entenderem que tudo na nossa vida tem um propósito, né? A gente não entendeu, claro que teve decisões precipitadas, teve coisas fora da direção, mas eu quero dizer que Deus, Ele tem uma estratégia, uma resposta para exatamente a situação que você está vivendo. De repente, poxa, Deus, eu fiz algo fora da direção de Deus, mas Deus pode tornar aquilo algo benéfico para você. Você consegue entender a forma que Deus trabalha? Nada está perdido. Não tem nada que você faça que Deus vai falar assim para você, olha, não tem mais jeito, você fez isso, você vai aí se dá mal, eu vou te abandonar. Não. Em toda a situação, Deus foi lá, contornou tudo, nasceu Obed dentro da genealogia de Davi, entrou na genealogia de Jesus. Ou seja, uma história que começou ali totalmente cabeluda, terminou num lindo propósito de Deus que Deus tinha para a vida dessa família. E é exatamente assim que Deus faz na minha e na tua vida. Às vezes você pode ter feito algo fora da direção, fez, mas amém, já foi, não tem como a gente chorar o leite derramado, né? Como o ditado diz. Deus pode tornar essa situação. Vou dar um exemplo simples para você. Às vezes, você escolheu errado. De repente você não esperou, Deus tinha um varão valoroso para você. Você não esperou. E acabou ficando com uma pessoa que, né, totalmente fora ali do que Deus tinha para sua vida. Só que de repente Deus, Ele pode trabalhar na vida desse varão para que você e ele se tornem um só e congregue junto, e sirva a Deus junto. Tudo vai ter um propósito. De repente não era aquilo para tua vida. Olha, eu tinha outra coisa para você, outro varão. Mas já que você escolheu esse, vou eu trabalhar na vida desse homem. Então a gente tem que pedir o discernimento para o Senhor. Porque nem sempre também, gente, eu não vou falar aqui, Deus, Ele trabalha com cada um de uma maneira diferente, tá? Porque tem pessoas, não sei porquê, mas o Senhor tá me levando para isso, eu vou fazer um breve comentário. A Bíblia fala do homem perverso, né? O homem perverso, ele vem da linhagem de Caim, né? Se você for lá na Bíblia e você vê assim, Caim, ele falou com Deus, Deus conversou com ele, falou assim, olha, cuidado com o que você vai fazer, não foi? Ele deu um aviso antes. O que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão. Por quê? Porque ele era um homem perverso. Então tem coisas, gente, que o próprio Deus, a palavra do Senhor vai dizer no livro, não sei se é o livro de Salmos, que Deus, Ele resiste ao homem perverso. Então o homem perverso, nem Deus vai usar de misericórdia com aquela pessoa, porque a maldade, a perversidade está no DNA daquela pessoa. Ela não quer mudança, ela quer ser perversa, ela quer ser mal. Então a gente precisa ter o discernimento de entender que tem pessoas, pastora, tem gente que não tem jeito, tem o homem perverso, a própria Bíblia vai dizer que o próprio Deus, Ele abominou aquela pessoa. Vou dar um exemplo simples para você. Se você colocar na televisão, né? Quando eu assisti aqueles programas lá, você vai lá no Cidade Alerta. Aí o cara foi lá, fez uma coisa terrível com uma criança, um bebê. Aí você vai orar por aquele homem. Aquele homem é a maldade em forma de gente. Aquele homem, o próprio Deus, vai descer o fogo e vai consumir aquela pessoa e vai disciplinar aquela pessoa na terra. Então tem pessoas que ela atingem um grau, um ápice de maldade, que já entrou a perversidade na linhagem dela. Então não é todo mundo que vai ser salvo, tá? Existem pessoas que não querem a salvação. Existem pessoas, Deus deu livre-arbítrio. A pessoa, ela quer ser perversa, ela quer servir o demo. E você tem que respeitar essa pessoa. Então por que o Senhor está me trazendo para isso? Para a gente ter o discernimento, que nem todo mundo Deus vai aprovar. Tem aquelas pessoas que não tem jeito mesmo, que vai ter... Quantos casos, gente, eu atendi de pessoas que, infelizmente, não é a minha vontade, mas eu tive que aconselhar, olha, meu irmão, ou você fica com essa pessoa, você vai morrer. Porque esse homem, ele tá debaixo de uma maldade, de uma perversidade, que ele pode tirar a sua vida a qualquer momento. Na verdade, como que... Não tem pastor que fala, não, fico orando, jejuando, e daqui a pouco a pessoa morre, aí eu vou ficar com o sangue daquela mulher nas minhas mãos? Então tem casos e casos, tá? Então tem casos, sim, que Deus vai trabalhar e vai fazer uma obra na vida daquela pessoa, né?
aquela pessoa está aberta. Deus, ele não vai empurrar a porta, chutar. Aquela pessoa, ela precisa abrir. E ela fala assim, Deus, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Como tem gente que não quer. E ali, às vezes também não é caso de perversidade. A pessoa não quer por quê? Porque tem uma resistência, uma capa, uma casta de demônio em volta daquela pessoa, que você vai ter que ficar ali, anos, jejum e oração, até toda aquela resistência de espíritos começar o quê? A eles serem o quê? Amanhetados, aqueles demônios passam a ser o quê? Neutralizados, para que a palavra de Deus entre e surta um efeito na vida daquela pessoa, não é verdade? Tem gente que é muito resistente, tem gente, eu falei isso no último culto, que é tanta morte que enxertou naquela pessoa, que você vai ter que pagar um preço de muito tempo de jejum e oração, e nem todo mundo quer pagar esse preço, não é verdade? Mas eu falo assim, olha pastora, eu não estou afim de pagar esse preço. Amém? Então segue sua vida, eu não estou afim de jejuar e orar por esse homem, eu quero seguir a minha vida, porque eu já estou com muito problema. Aí eu estou livre-arbítrio, aí é você e Deus. Mas o que eu oriento a pessoa? Ora e jejua e pede para Deus te mostrar, Deus, tu tem uma obra na vida dessa pessoa, o caso dessa pessoa é demônio, tem que ficar ali anos orando, o Senhor vai libertar essa pessoa, esse homem é um homem perverso, ou esse homem ele não quer nada contigo, ele vai ficar o resto da vida. Então, eu não tenho medo, gente, pergunta isso para Deus, Deus pode responder. Quando Davi ia para a guerra, ele não perguntava, Deus, vai me dar vitória? Aí Deus não falava para ele, não, vai lá que eu vou te dar. Como tinha guerra que ele enfrentava, Deus disse, não vai. Os inimigos vão sobressair sobre vocês. O teu exército vai morrer. Quantas passagens na Bíblia tem que Deus falava diretamente? Fala assim, olha, eu vou te dar vitória, eu não vou. E por que a gente limita esse Deus? A gente acha que Deus não vai falar com a gente? Claro que Deus fala. Deus pode falar, mas vai exigir o quê? De você uma busca intensa. Você vai ter que o quê? Como que eu posso dizer que é o nome daquela palavra? Você vai ter que sacrificar. Vai exigir um sacrifício seu para você buscar o quê? Uma resposta no Senhor. Ok? Então, qual é a conclusão dessa palavra? O que o Senhor está trazendo para a gente? Não é para que a gente venha evitar o processo, mas sobre discernir o propósito nesse processo. Senhor, porque tem processos e processos. Às vezes você está vivendo um processo porque você não aprendeu a lição. Senhor, me dá a chave, agora me dá a direção para eu vencer essa guerra, Senhor. Porque já não era mais para eu estar aqui. Porque tem pessoas que já era para estar em outra estação espiritual. Mas a pessoa está ali ainda, Senhor, eu preciso de uma revelação. O que o Senhor quer de mim? Eu não aguento mais ficar dentro desse processo. Porque tem situação... Tem diversas situações, então tem coisas que você vai ter que ficar no processo que está sendo forjado. Mas tem situação que você já está há muitos anos nisso. É porque você não aprendeu ainda, você precisa aprender. Senhor, me dá então a direção, me dá a lição, eu quero aprender para eu não ter que viver mais isso. Mas o que o Senhor está nos trazendo hoje? Nós vamos orar e buscar no Senhor uma resposta sobre aquilo que a gente está vivendo, ok? Então você vai orar e vai falar assim, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Me dê os códigos, me dê as chaves, me dê a mensagem, Senhor, que eu necessito para avançar. Senhor, tu queres que eu fique nesse processo? Amém. Mas me traz uma confirmação. Às vezes a gente acha que Deus não vai responder. Certa vez eu estava perguntando algo ao Senhor, né? Senhor, é necessário que você faça a oração correta. Às vezes você quer muito uma coisa. Aí o que o apóstolo me ensinou? Ele falou assim, olha filha, você vai orar e você vai me perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor não me responde sobre isso? Deus vai te responder, sabia? Pode orar que Deus responde. Aí Deus me respondeu, porque não é o tempo. Não é o tempo de você saber isso. Aí eu sosseguei. Aí eu orei. Falei, tá bom, Deus. Quando for o tempo, o Senhor me fala. Eu não orei mais nisso. Porque não era o tempo. Eu perguntei. Senhor, eu tava assim, gente, mas por que isso não aconteceu? Senhor, eu quero viver isso. Por quê? Ele falou assim, não é o tempo. No tempo certo, eu mesmo me revelarei a ti. Mas ainda não é o tempo. Então, por exemplo, eu estava pedindo algo para Deus. Deus me respondeu, não é o tempo. Então você vai perguntar para Deus, quando você estiver na sua casa. Senhor, por que essa resposta não veio? Deus pode responder. Deus vai só porque não é o tempo. Ou então, porque você não entendeu. Ou então, porque você está em desobediência. Deus pode te dar várias respostas. Aí você vai discernir, poxa, isso não aconteceu por causa de uma desobediência. Isso não aconteceu ainda porque você tem que tomar uma atitude. O Senhor está chamando pessoas aqui hoje a tomar uma atitude. Às vezes você acha que não vai gerar nada no mundo espiritual. Você toma uma decisão. Você não imagina a movimentação de anjos ao seu redor para que aquilo venha se cumprir na sua vida. Por quê? Porque você se posicionou, você tomou uma atitude. Você tomou uma decisão. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, a história de cada um aqui. Mas o Senhor nos está nos chamando. Tem culto que Deus vai falar assim, olha, quem aqui quer aceitar Jesus? Quem aqui quer ser liberto? Mas aqui, o Senhor não está perguntando nada disso. Porque o Senhor me mostra que muitos aqui já têm conhecimento da palavra. Então o Senhor está falando o que aqui? Qual é a sua decisão? O que você vai tomar? Qual é a atitude que você vai tomar hoje? Porque tem coisas que vai ser necessário a gente se posicionar. Enquanto não tiver um posicionamento, enquanto não tiver uma atitude da nossa parte, a gente vai ficar vivendo aquele ciclo. Até quando? O Senhor está perguntando. Então você vai orar. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E é isso. O que vem de Deus não está fora disso. O que vem de Deus não é ruim. O que vem de Deus não é imperfeito. E o que vem de Deus não é desagradável. Então a gente tem que se perguntar, o que eu estou vivendo hoje que está fora disso aqui? Hoje, o que você está vivendo hoje é ruim? Está fora de Deus. O que você está vivendo hoje é imperfeito? Está fora de Deus. O que você está vivendo é desagradável? Está fora de Deus. É simples. Às vezes nós queremos a resposta do óbvio. Amém?
Até aqui foi o Senhor. E as palmas que louvam a Deus. Amém. Quem quiser vir aqui na frente, receber oração, eu e o pastor Rony estaremos orando por vocês. Você rasgar o céu, Glória a Deus. apenas mais uma vez. Ou se você exercer e fizer seus grandes feitos.